Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulone, bem-vindos a mais uma aula de número 4 do nosso curso de introdução aos manuscritos do Novo Testamento. Agora vamos dar um passo mais para frente e ir para os cânones dessas evidências externas. Em primeiro lugar, prefira a leitura atestada pelo manuscrito mais antigo. Prioridade no documento antigo é algo que deve ser sempre considerado, por causa dos motivos que eu falei para vocês. Quando um documento em termos cronológicos está mais próximo ao autógrafo ou à época em que o autógrafo ele foi escrito, menos probabilidade ele terá de ser de alguma maneira alterado. Essa alteração pode ser uma alteração não muito significativa ou pode ser até bastante significativa, mas os textos mais recentes, mais longe dos autógrafos, eles têm essa característica de serem textos um pouquinho mais trabalhados, porque assim o foram dentro da sua história de transmissão ao longo do tempo. Segundo lugar, prefira a leitura apoiada em áreas geográficas amplamente separadas. A gente tem que prestar atenção nesse segundo item, porque nós não compreendemos muito bem isso, dado que vivemos em um mundo totalmente diferente do mundo que era o mundo antigo. Hoje, nós praticamente não temos mais distâncias. Todas as informações vêm a nós em tempo real. Aquilo que acontece do outro lado do mundo, nós vemos replicado instantaneamente em nossos smartphones em todo lugar. Não era esse o contexto do primeiro século, segundo século, até muito próximo ao século XIX, né? Quando nós não tínhamos mecanismos de comunicação rápida e nem mecanismos de transporte. Então demorava muito tempo para as viagens acontecerem, enfim. Então, uma forma de você realmente atestar de forma externa a validade de um conteúdo de manuscrito é compará-lo a um outro manuscrito escrito numa região longínqua, numa região longe. Ou seja, quando você pega, por exemplo, um manuscrito escrito na região de Alexandria e compara com um manuscrito produzido no meio do Império Bizantino, você já tem uma longa distância, e isso, quando os dois manuscritos concordam, um vai apoiando o outro. Quando discorda, aí você tem que levar em consideração outros fatores, mas é uma das regras de nós verificarmos se o documento que eu tenho em mãos é um documento que reflete uma tendência ao original. Certo? Terceiro lugar, prefira a leitura apoiada pela maior quantidade de tipos de textos. Papiros, unciais, minúsculos, lecionários, citações, versões, pais apostólicos. Quanto mais evidências e testemunhos você tiver concordando com a leitura que você está trabalhando naquele momento, melhor vai ser, porque vai ser a evidência de que todo mundo reconhece que aquela palavra, aquele contexto é o correto, e a tendência e a probabilidade daquilo ser realmente o originalíssimo é muito grande. Então, 3 regrinhas aí muito importantes a nível de evidência externa. Prefira a leitura atestada pelo manuscrito mais antigo, prefira uma leitura apoiada em áreas geográficas amplamente separadas e, por último, prefira a leitura apoiada pela maior quantidade de tipos de textos. Agora nós temos a evidência interna. Quais são os princípios de evidência interna? A evidência interna leva em conta tanto probabilidades transcricionais, ou seja, tendências relacionadas com os hábitos de escrita dos escribas ou dos copistas, como as probabilidades intrínsecas, ou seja, nós estamos falando do estilo do autor, o vocabulário que o autor tem. Então é muito interessante que quando nós fazemos a crítica textual, nós não estamos apenas nos debruçando sobre o texto de Paulo, o tempo de Paulo, o estilo de Paulo, mas das tendências que os copistas, que nós não conhecemos, mas que foram eles que copiaram o texto, eles têm. Quais são as palavras que ele abrevia, por exemplo? Como que ele escreve? Quais são os vícios gramaticais que ele tem? É muito importante, porque o texto do Novo Testamento grego, ele não é um texto, vamos dizer assim, gramaticalmente perfeito. Ele reflete o conhecimento gramatical dos seus autores, em primeiro lugar, e também vai refletir o conhecimento gramatical daqueles que copiam. Porque os copistas têm a tendência de corrigir eventuais erros gramaticais. E eles vão cometer outros, né, de forma até inconsciente. Então, evidência interna é olhar para o texto e ver
a quantidade de dicas, de informações que aquele texto, tal como ele foi escrito, ele nos comunica em relação à qualidade do manuscrito e sempre em comparação com o outro. A regra básica da evidência interna é: a leitura que melhor explica a origem de outra letra é provavelmente o original. E nós temos basicamente 5 cânones dentro da evidência interna. Primeiro, prefira a leitura mais curta. Lectio brevior praeferenda, ou seja, prefira a leitura mais breve. Por quê? Porque provavelmente a leitura mais breve, o texto mais breve, está mais próximo do original. Por quê? Por causa da tendência dos copistas em alongar o texto, em explicar o texto, em melhorar o texto em termos estilísticos, gramaticais, enfim. O segundo é: prefira a leitura mais difícil. Lectio difficilior portior, ou seja, prefira a leitura mais difícil, a leitura mais truncada. Talvez seja essa a original. Por quê? Por causa da tendência dos copistas em tornar o texto mais fluido, mais suave. Terceiro ponto aí: prefira a leitura que encaixe melhor com o estilo e o vocabulário do autor. Para você fazer esse exercício, você precisa conhecer muito bem como que os autores bíblicos eles escrevem, quais são os seus referenciais gramaticais, qual que é a gama lexical que determinada pessoa tem. Imagina, você sabe, né? Eu tô falando você sabe em tese, tá? Você sabe, por exemplo, como que o apóstolo Paulo ele escreve, quais são as formas, as palavras que ele mais usa. E se no texto escrito por Paulo você tiver uma forma totalmente diferente daquilo que você está habituado a enxergar nos textos de Paulo, é provável que nós estejamos falando de uma variante naquele lugar. Em quarto lugar, prefira a leitura que melhor se encaixe com o contexto e a teologia do autor. Então nós primeiro falamos o texto, ou seja, o estilo do autor, e agora o seu contexto, ou seja, o background do autor, bem como a sua teologia. Em quinto lugar, prefira a leitura menos harmoniosa em passagens paralelas. Ou seja, você pega duas passagens, por exemplo, Jesus acalma a tempestade, Marcos e Mateus, por exemplo. Marcos, que é o evangelho mais conciso, ele traz narrativas de milagre de Jesus muito mais desenvolvidas do que nós temos, por exemplo, em Mateus e em Lucas. E você vai vendo, né, e comparando. E a leitura menos harmoniosa provavelmente é a mais, vamos dizer assim, original. É lógico que você tem que fazer esse exercício dado a comparação de vários manuscritos com a mesma passagem, e aí você vai entender. Enfim, pessoal, são algumas regras que não são aplicadas a todo momento de forma simultânea e concorrente, mas que dependendo do texto e dependendo da variante, você vai pegar uma coisa ali, uma coisa aqui. Caiu de paraquedas aqui no canal, nós temos muitos conteúdos relacionados à Bíblia, fé, línguas originais. Gostou desse vídeo? Clica aqui porque vai ter um conteúdo semelhante, e se você quiser conhecer mais da fé, clica aqui porque nós temos um conteúdo especialmente desenvolvido para você. Deus te abençoe e até a próxima!